Olá, primeiro gostaria muito de agradecer todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal da Ilustra, agradecer também a presença da nossa parceira Júlia Lise, com quem eu tenho o prazer de construir essa série de debates e discussões práticas e às vezes até um pouco filosóficas e teóricas sobre a comunicação jurídica, como tornar os documentos jurídicos mais eficientes com técnicas de linguagem simples, legal design, visual law e por aí vai. Eu sou Júlia Fagundes, sou especialista em design gráfico, design da informação, visual law, legal design e comunicação jurídica como um todo, fundadora da Ilustra, a primeira agência de comunicação jurídica como um todo aqui no Brasil. E tenho o prazer de hoje convidar a minha parceira Júlia Lise para falarmos sobre formas de tornar os documentos jurídicos mais eficientes na transmissão dos seus conteúdos, sejam esses documentos, contratos, editais de concursos públicos, sejam documentos feitos por empresas, por escritórios de advocacia ou mesmo pela administração pública. Júlia, faça o favor de se apresentar, por gentileza. Olá, Júlia, é um prazer para mim sempre estar aqui nesse nosso projeto entre o público e privado, sempre trazendo novidades e experiências. Acho que tem sido muito válido pessoalmente e tenho tido alguns feedbacks também de pessoas que têm gostado, têm se identificado com os assuntos. Então, me chamo Júlia Lise, sou advogada, sou legal designer e também servidora pública no Rio Grande do Sul. E hoje nós, então, vamos tratar novamente sobre os documentos, especialmente dando uma continuidade a um outro episódio que nós falamos sobre como traríamos um documento da administração pública, neste caso, né, para a nossa aplicação de visual law, de linguagem simples. Hoje também vamos trazer alguns casos práticos sobre esse documento, mas que nada impossibilita também a aplicação para qualquer documento da área jurídica. Excelente, Júlia, sempre muito prazer estar com você construindo esse debate. Então, vamos lá, para quem às vezes está nos acompanhando a partir desse episódio, né? A gente tem alguns pilares na construção de projetos de visual law. Esses pilares são perguntas simples que permeiam toda e qualquer solução de comunicação, né? Eu mesma aprendi isso numa das primeiras aulas da graduação de comunicação social. E esses pilares podem ser resumidos em 3 perguntinhas muito básicas e muito fáceis, que são o que, para quem e como. O que, hoje, a gente vai ter como objeto da nossa discussão um documento que, na nossa avaliação, é um dos diversos documentos jurídicos que a gente encontra na internet, na nossa rotina, que sofrem por algumas dificuldades na transmissão do conteúdo de forma assertiva para os seus usuários, né, para o seu público-alvo. E esse documento é um edital de concurso público. Um edital qualquer, a gente nem precisa falar de um específico por enquanto. Todo e qualquer edital, hoje em dia, se surgir alguma exceção que eu desconheço até hoje, ele tem esses mesmos desafios. Para quem? É a segunda pergunta que a gente já respondeu no episódio anterior, né, Júlia? Isso. Que é a persona identificada justamente através das perguntas que a gente desenvolveu no mapa de empatia para documentos jurídicos. Então, são, em geral, candidatos interessados em prestar esse concurso público, participar desses cargos, né? Compor a administração pública desse órgão, enfim. E agora a gente vai para a última pergunta, que é o como. Toda e qualquer estratégia e solução de comunicação, ou seja, de transmitir uma mensagem, uma informação, ela passa por 2 alternativas que podem ser complementares ou isoladas, que são a linguagem verbal ou a linguagem visual. Nesse caso em específico, para definirmos como a gente vai solucionar os problemas do edital, a gente precisa fazer uma pergunta que é muito simples, que é, a gente vai transmitir as informações de forma visual ou a gente vai transmitir as informações com recursos visuais, ou seja, com o apoio de recursos visuais, mas ainda de forma verbal?
E a gente sabe, né, Júlia, pelo que a gente já analisou, o edital é um documento super extenso, cheio de detalhes, cheio de informações, todas super importantes, de fato, para o candidato e para o órgão interessado no profissional. Então, transformá-lo, transmitir todas as suas informações ainda importantes de forma visual, provavelmente exigiria tempo de design, né, de profissionais, portanto, recursos de tempo, recursos financeiros, recursos tecnológicos, ainda provavelmente ocupariam um espaço um pouco maior do que as páginas já extensas do documento em linguagem verbal, né? Então, a gente tende a adotar uma linguagem inicialmente verbal, com apoio futuramente de recursos visuais, né? Você, Júlia, que já foi candidata a cargos públicos, inclusive é hoje servidora pública. Isso. O que você entendia que era mais importante para a sua compreensão inicial sobre o edital quando você fazia a sua primeira leitura? Então, trazendo a minha experiência, Júlia, isso eu digo para vocês que eu fiz vários concursos públicos. Claro que cada edital tem a sua peculiaridade, porque eu já fiz, por exemplo, concursos públicos em que no mesmo edital traziam vários cargos. Já fiz alguns concursos que era para um cargo específico, mas a maior dificuldade, sim, são para aqueles editais com vários cargos, isso sem dúvida. Mesmo antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje, em razão da linguagem simples, do legal design, do visual law, eu tinha a impressão de sempre me deparar com aquele documento que tem um efeito de bula de remédio. Uhum. Essa era a minha percepção. Eu já tinha uma apreensão ao me deparar com um documento que tinha quase que toda a sua folha completamente preenchida de texto, e que lá eu tinha que tentar encontrar, primeiramente, o cargo que me interessava. Aquele documento era um documento totalmente corrido, e eu tinha que lá, muitas vezes, ler na íntegra, até localizar o cargo ou as informações que eu desejava. E eu tinha um hábito que era imprimir o documento, eu acho que eu faria isso hoje também, se eu fosse fazer um concurso novamente, e destacava, Júlia, as informações, ou cheguei ao ponto, às vezes, também, de pegar um edital que eu me interessava, que tinham vários cargos, e eu fazia o meu edital. Perfeito, um resumo. Exatamente. Precisava fixar na sua cabeça. Exatamente. Por exemplo, assim, se no anexo do edital tivessem 10 indicações de estudo, mas que fossem para todos os cargos, enfim, eu tirava aquela parte que dizia respeito a que eu deveria estudar e fazia um meu edital. Pela dificuldade de encontrar naquele volume, principalmente isso também, os editais são normalmente documentos muito extensos, cansativos, realmente exige uma atenção muito grande. Então, eu fazia, para mim, muitas vezes, um edital e deixava ele salvo e seguia só aquele, nem olhava mais o edital oficial. Seguia só aquele, tamanha dificuldade que eu tinha de me encontrar e de extrair as informações que eu julgava super necessárias, até para eu não me perder com alguma informação útil, alguma informação muito importante. Perfeito. E esses pontos de destaque que você colocava ali, imagino que fossem termos chaves, né, para sua compreensão, são, às vezes, o que a gente também pesquisa num Ctrl+F, né, na leitura digital. Exatamente. Vezes, então, a gente localiza, eu pelo menos localizo na análise dos documentos que precisam de otimização aqui na Ilustra, eu avalio 2 erros já nessa primeira etapa, dando um Ctrl+F no documento. Às vezes a informação está colocada de outra forma, sem o termo-chave. Verdade. Que é o que o usuário está pesquisando. Seja, de fato, digitando o termo num Ctrl+F, seja escaneando um documento através dessa palavra, desse termo-chave, né? Por exemplo,
cargo, o nome do cargo, né? Sei lá. Isso, procurador, analista, exato. Perfeito. Se você coloca, se o órgão interessado no profissional, nos profissionais, coloca um outro nome para esse cargo e uma descrição que consiste no mesmo cargo, a leitura, a interpretação fica muito mais difícil. Isso vale para contrato. Então, colocar, por exemplo, às vezes honorários ao invés de valores, será que é mais estratégico, né? Porque, de fato, dificilmente o usuário, seja de fora do jurídico, vai pesquisar por honorários numa primeira contratação de serviços jurídicos. Ele vai pesquisar por valores, quanto vou pagar, pagamento, alguma coisa nesse sentido. E aproveitando o gancho, Júlia, até desses nossos 2 exemplos, por exemplo, o que eu fazia, e talvez fizesse hoje também, porque a gente se depara com o mesmo documento praticamente, né? A mesma prática de documento até hoje. E este exemplo que tu deste são alternativas e são também ônus e encargos que ficam do usuário ter que procurar meios para entender. Esses nossos exemplos são justamente alternativas que o usuário, né, o interessado, no caso de um edital, ou qualquer usuário de documentos, muitas vezes tem que causar um esforço para poder entender. E o que a gente quer trazer para vocês hoje é isso, são alternativas e soluções, melhor dizendo, não alternativas, mas soluções que a gente pode dar uma melhor experiência para esse usuário. E uma outra percepção que eu tive, Júlia, foi assim, eu me deparei com, que nem eu estava dizendo assim, já faz 10 anos que eu já não presto mais concurso público, mas já analisei outros editais, assim como este do nosso exemplo de hoje, entre outros. E eu percebo que outra coisa que também não acompanhou essa mudança é que hoje em dia os documentos são todos digitais. As pessoas acessam no meio digital. E se mantém a prática da escrita, da aparência documental, como se fossem documentos a serem impressos. Né? Então, essa diferença... necessariamente vai acontecer, né? Ainda mais quando é um edital aberto também para um público mais jovem, como o caso que a gente analisou. Que a gente Exatamente. Né? Porque tem cargos que são disponíveis apenas para quem tem ensino superior, ensino médio completo, né? Isso. Então, provavelmente é uma pessoa que já nasceu na era digital e vai ler o documento de forma 100% digital. Entre outras técnicas que são aplicáveis a uma interação mais facilitada no âmbito digital, por exemplo, um sumário aplicável que possibilita ali a pessoa de ser direcionada diretamente para o ponto que ela tem maior interesse no momento da consulta, enfim. Agora, voltando, esses pontos que você destacava, os termos-chave que você destacava, ou que a gente pesquisa num Ctrl+F, ou que a gente clica num sumário digital clicável, eles já podem ser um guia para uma primeira prototipação de Visual, né? Que poderia ser, por exemplo, um resumo one-page. Com certeza. Essas perguntas e respostas, como eu citei o exemplo de um contrato de prestação de serviços jurídicos, quanto eu vou pagar, o que eu estou contratando, agora no caso do edital, quais são os cargos disponíveis, qual é o prazo para inscrição, qual é o preço da inscrição, qual é o cronograma de provas, enfim, né? Tudo isso são perguntas e respostas que podem e devem ser respondidas nos primeiros 5 minutos de leitura no máximo. Exatamente. Né? E para isso a gente usa do recurso do OnePage com essas informações primordiais. O resumo OnePage, que é basicamente sintetizar as principais informações do ponto de vista do usuário final do documento em uma página. E para isso a gente já precisa do nosso ponto aqui de debate de hoje, que é a linguagem simples, linguagem clara, como queira chamar. E para além disso, a gente não pode se esquecer do que eu já vinha dito, né? Que, de fato, um edital ele tem muitas informações e todas elas, com raras exceções, todas elas são muito importantes para os candidatos e que já é um público extenso, né? Ainda mais quando tem diversos cargos para diversos graus de ensino,
e para o interesse também da instituição realizadora desse concurso. Isso. Então, a gente não pode esquecer dos termos demais que não constarão nesse resumo de uma página, né? Então, a íntegra do documento também merece ser reavaliada e receber uma escrita mais didática, mais objetiva, mais organizada, com quais técnicas que a gente usa para isso? Técnicas de linguagem simples. Exato. Olha, eu acho que supriria essa solução que tu trouxe, Júlia, da one page, né, do resumo, ou que fosse um sumário, resolveria aí muito a localização do usuário no documento, porque ali com certeza traria destacadas as informações, as mais importantes, e também ele poderia escolher em que ponto lhe interessa, né? A navegabilidade desse documento digital seria uma experiência, na minha opinião, muito confortável, muito agradável para o candidato. Exato. Essa seria a melhor solução com certeza, na parte da organização desse documento, sem dúvida. Ótimo. Ótimo insight. Já fica aí de dica para quem nos acompanha e participa de concursos ou escreve, né, redige esses editais. Já anota aí como um primeiro passo super importante. Certamente vai trazer uma super diferença na vida dos usuários. Agora, falando tanto do resumo on-page quanto de todos os termos do edital, que nada mais é do que o contrato, né? Então, se aplica na mesma forma. A gente pode destacar algumas dicas, exemplos, vamos fazer essa experiência também um pouquinho mais prática agora nessa segunda etapa do nosso encontro? Vamos. Eu trouxe aqui algumas dicas de linguagem simples que podem ser usadas em qualquer documento. E também já falamos isso em alguns episódios, mas talvez agora a gente consiga listar melhor essas ideias. Uhum. E a primeira coisa, Júlia, que é ter empatia, né? A empatia é fundamental. Então, a gente sempre deve escrever o documento pensando no leitor. Na sua linguagem, né? Na sua linguagem. O exemplo que eu dei, honorários, se é para um contrato direcionado a um advogado, a um juiz. Agora, valores, se é direcionado a qualquer outra pessoa que está contratando um serviço jurídico pela primeira vez e não é desse mercado. Pensar os termos, as palavras adotadas, a forma de escrever o documento de acordo com a linguagem utilizada pelo usuário. Exatamente. Outra coisa importante que depois a gente pode analisar juntas um exemplo é aquilo, é chamado também de hierarquia da informação, mas eu vou falar agora de uma forma mais simples, que é iniciar pelo mais importante. A gente usar essa ideia da pirâmide invertida, que é muito usada na comunicação. Então, primeiro, sempre ver aquela informação mais importante, porque muitas vezes, se essa informação ficar lá no final do documento, ou ficar no meio, ficar perdida, pode ser que o leitor não consiga ter o alcance da importância dela, ou até está cansado, aquilo se tornar uma informação que pode se perder ao longo da leitura. Então, sempre priorizar aquilo que é mais importante. Perfeito, excelente consideração. Inclusive, o resumo on-page, ele pode ser uma ferramenta para essa hierarquia, né? Exatamente. Ele pode ser um one-page com as principais informações que são repetidas no corpo do documento de outra forma, mas com a garantia de que a primeira coisa que o leitor vai ver, portanto, no momento de maior entusiasmo e maior disposição, exatamente, na primeira página. Outra observação é que a gente sempre tente fazer sessões curtas, não deixar aquelas sessões muito longas, muito cansativas, que exijam esforço do leitor, que a gente possa também, dentro dessa ideia, criar títulos, criar subtítulos, para que se organize também o pensamento, as informações, pela importância e pela organização do próprio documento, que não fique algo, como eu disse, aquele efeito bula de remédio, né, que a gente não consegue identificar. Então, criar títulos, dentro dos títulos e subtítulos, para, inclusive, isso orientar, né, principalmente orientar o leitor as informações. Eu acho que fica como quase se a gente estivesse dando a mão àquela pessoa para seguir
as informações adequadas. Perfeito, e é aquilo, né? O direito, ele fugiu por muito tempo do ponto final. E ficou adotando muitas vírgulas, muitas orações em ordem indireta, verbos, adjetivos no meio da informação, etc. Exato. O ponto final, ele é uma ferramenta muito estratégica para a gente reter a atenção do nosso leitor em orações curtas. Isso. De fato, nos fazem compreender que cada informação está dentro de algum outro grupo de informações. Então, por exemplo, dentro de um tópico chamado cargos do edital, a gente teria seções, por exemplo, cargos de ensino superior completo, cargos de ensino superior incompleto, cargos de ensino médio completo. Isso já são seções que dividem essa informação em blocos mais objetivos, né? Exato. E aí, dentro de cada um desses graus de escolaridade, poderia ter cursos, né, em que a pessoa se formou, por exemplo, no grau superior completo. 2 pontos, listinha. Não precisa ter, os candidatos precisam ter grau superior de ensino completo em universidades reconhecidas pelo MEC, de cursos X e Z, exaustivamente, até o último ano necessário. Não precisa. Essa informação já está dentro de outra, que inclui a informação de que o candidato está concorrendo a determinados cargos que demandam um grau superior de ensino completo. Isso. Exatamente. É um exemplo bem nítido dessa ideia de título, subtítulo dentro de uma sessão, sem ficar... E realmente isso, o edital, normalmente, ele repete muito, Júlia. Repete. Sim, né? Volta a ideia, volta a informação, e isso poderia ser enxugado, com certeza, para trazer essa ideia mais objetiva, né? E eu entendo que seja repetido, porque eu acho que realmente, na forma como o edital é feito hoje, a informação precisa de muita repetição. Para fixar, né? Provavelmente, nas 3 primeiras formas de apresentação, ela não foi compreendida. Isso. Porque usou o termo-chave incorreto, porque usou a ordem de linguagem direta, porque a informação importante está num bloco gigantesco de informação complexa, de uma linguagem diferente da utilizada pelo público. Então, de fato, nesse caso, precisa-se de repetição. E a repetição causa exaustão, desinteresse e um aumento significativo no número de páginas de forma anti-estratégica, né? De forma que não traz nenhum retorno. Só repete, repete, repete. Então, trazendo a informação de uma primeira vez, já de forma estratégica, organizada, eficiente, limpa, não precisa repetir. Não precisaria repetir, exatamente. E a última ideia é que a gente sempre procure escrever o nosso documento, no caso, o edital, inclusive, tentando atingir o público que tenha mais dificuldade de ler. Que a gente sempre tenha esse ponto de partida, pensar naquele leitor que tem mais dificuldade. Empatia também, mas é importante a gente sempre frisar que a gente sempre se coloque no lugar do leitor, para que a gente faça esse exercício e a gente tenha mais cuidado na aplicação de algumas palavras, principalmente com aquela pessoa leiga, que não é da área jurídica. Agora eu vou trazer um exemplo para a gente debater, Júlia, que é bem isso, assim, como que uma pessoa acaba tornando-se excluída de certas informações. Perfeito. Então, por exemplo, respondendo às possibilidades que eu tinha levantado no exemplo do contrato de honorários, que eu falei, né, se o escritório atende também pessoas leigas que estão contando com um advogado pela primeira vez, então, ao invés de usar a palavra honorários, o mais interessante pode ser usar a palavra valores. Diante dessa sua última dica, havendo a hipótese de um dos clientes do escritório em algum momento ser uma pessoa leiga, mesmo que o escritório também atenda pessoas do jurídico, ou mesmo, enfim, pessoas que já passaram por outros escritórios de advocacia, já estão habituadas de uma forma ou de outra com o termo honorários, mesmo assim, por essa mínima possibilidade,
já é mais interessante utilizar, substituir honorários por valores, né? Porque Exato, uma boa dica. a compreensão vai ser 100%. Não vai ter uma pessoa que eventualmente vai vir com uma dúvida ou vai precisar de um intermediário para compreender o termo honorários, né? Exatamente. É bem Ou seja, colocado. talvez todos os escritórios hoje em dia pudessem substituir a palavra honorários por valores, né? Uma boa observação. Com certeza seria aquilo que a gente preencheria o direito de entender certamente. A pessoa não teria dúvidas, honorários para quem, como, é no processo, é para quem eu estou contratando, sempre vai ficar essa dúvida, né? Exato, perfeito, ótimo. Ótimos E detalhes. a gente falou antes sobre frases longas. Eu vou trazer para vocês um exemplozinho aqui, até sobre duas coisas. Eu vou tentar compartilhar a tela, pode ser, Júlia? Pode, claro. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse exemplo, primeiro que vocês podem observar, eu só tirei um tópico do edital para a gente poder conversar, Júlia, e demonstrar para os nossos ouvintes aqui um exemplo prático. Vocês podem notar que esse tópico das vagas, ele tem 1.1.1.1, que vocês podem observar que ele é uma frase única, e ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Né? Só para demonstrar o que nós estávamos falando a respeito de utilizar frases mais curtas. Aqui traz a ideia de provimento de vagas específicas para cada cargo e os percentuais de cargos para deficiência, para afrodescendentes. Então, poderia sim ter sido utilizado, né, um ponto, frases menores. O ideal é que cada ideia seja feita num parágrafo. Mas esse é só um exemplo que eu trouxe a respeito do... Realmente que o edital, ele sempre tem... Normalmente se utilizam frases muito longas. Eu acho que, por exemplo, nesse tópico 1.1.1, a frase poderia ser, por mais que já seja um pouco pressuposto, né? Mas se precisar manter, poderia ser: o concurso destina-se ao provimento das vagas, ao preenchimento das vagas especificadas no quadro a seguir. Aí viria o quadro, eu acho que faz mais sentido. E aí a aprovação e tal, os tópicos na sequência, mais um outro tópico separado sobre candidatos com deficiência, sei lá, cotas, né? Ou, Júlia, isso, ou poderia vir, como tu disse, né, no quadro a seguir e realmente ter aqui, como recurso visual, uma tabela. Exato. Em que se colocasse candidatos com deficiência 12% de percentual, candidatos afrodescendentes 10%, né? Isso já resumiria facilmente, a pessoa olharia e já teria a percepção exata daquilo que se está falando. Ah, entendi. É que ó, como você vê que a informação foi falha, né? Porque a gente teve interpretações diferentes. Porque quando fala no quadro de cargos a seguir, eu imaginei que estivesse falando sobre os cargos que serão preenchidos pelos candidatos a esse concurso. E não das cotas. É para todos os cargos, 12% para cada cargo, né, com deficiência, e 10% exatamente. Aí depois vem os cargos, né? Eu colocaria, de fato, a primeira frase, ponto, os cargos em questão: analista, professor, piriri, pororó. Aí, as outras informações ainda sobre os mesmos cargos. As cotas já é uma outra informação, é quase que um adendo. Exatamente. 12% dessas vagas para professor e para analista, para tudo, serão ocupadas por pessoas com deficiência. Exatamente. Mas para te ver como a leitura, ela prejudica a interpretação. Ela tem uma dupla interpretação nesse caso, olha que curioso. Exatamente. E é um caso, assim, só exemplificativo, a gente não teria como esgotar todas as ideias do edital, mas só trazendo para vocês, assim, uma pequena amostra. Exato. Posso continuar, Júlia, assim, só bem rapidinho nesse aqui? E no 1.12 e no 1.1121, nós temos frases curtas.
Acontece que aqui eu queria também a tua opinião, Júlia, a respeito da linguagem simples, mas o seguinte, se a gente for fazer a leitura, então, desse 1.1.2 diz que a aprovação / classificação deste concurso não asseguram ao candidato a posse no cargo, apenas a garantia de ser nomeado de acordo com a necessidade da administração municipal, respeitada a ordem de classificação. Isso é uma informação muito importante. Já no 1.121, se subentende pela numeração, que é um complemento da informação anterior. E não então, né? E daí diz assim, a nomeação para os cargos designados como cadastro reserva fica condicionada à liberação futura de vagas no cargo de validade deste concurso. O que eu quero dizer para vocês, interessante, assim, até falando do 1.11 lá em cima, que muitas vezes o que eu percebo nos editais é que, tudo bem, eu sou da área jurídica, mas mesmo assim, eles usam expressões como provimento, como posse, não asseguram ao candidato a posse no cargo. O que é a posse? O que é o provimento? Essa ausência de definição de alguns conceitos que são super importantes, eles são essenciais, não tem essa explicação. Perfeito. Eu acho isso muito porque se parte de uma presunção, Júlia, que o candidato já saiba o que é. Exato. Ele está interessado em ser do serviço público, ele precisa saber. Exatamente. E mas nada mais é do que uma aprovação, assim como em qualquer concurso, assim como no vestibular, né? Exatamente. E eu acho, Júlia, que poderia, na minha concepção, né, se eu reescrevesse esse documento, eu não colocaria essa informação dentro do tópico das vagas, porque as vagas, elas são as vagas que estão abertas, aquilo que está vago, né? Exato. Nas instituições, na instituição que está realizando esse concurso. Eu colocaria essa outra informação, e aí esse tópico, vagas, poderia ser preenchido com, por exemplo, as questões de cotas, como um subtópico, as questões de fato, os cargos que estão sendo procurados através desse concurso, enfim. Agora, a questão de aprovação, ou mesmo nomeação ao cargo, eu colocaria um outro tópico, porque nisso já tem diversas informações. Eu posso te garantir que, além desse 1.1.2, há várias informações perdidas no documento sobre a nomeação posse, aprovação. Exato. Tem data para isso acontecer, tem prazo para isso acontecer, tem condições, tem documentação para a pessoa poder ser nomeada. Exatamente. Né? Então, se soltam algumas informações e poderia ter, por que não ter, na verdade, um conceito, uma explicação. O provimento, né, da vaga significa que o candidato, né, só terá como assumir... Não poderia, por exemplo, o preenchimento da vaga, ou mesmo... o concurso destina-se a preencher. Eu gosto mais ainda de usar verbo, né? Que eu acho que tem um poder maior na compreensão das informações. O concurso destina-se ou se destina a preencher as vagas a seguir. Nesse caso, sim, porque provimento e posse são conceitos jurídicos também. O que nada impede que, no caso ali, sim, destina-se ao preenchimento, porque provimento, nesse caso, sim, é do sentido de preencher realmente. Não. Agora, o que a posse, por exemplo, vai implicar para um candidato, ela é bem importante. Inclusive, algumas documentações, algumas exigências de habilitação se darão no momento da posse, por exemplo, para alguns editais. Então, assim, eu acharia, assim, uma muito interessante que se pudesse pensar nesses conceitos, no sentido, assim, de que essa presunção que se causa do candidato já exclui, com certeza, uma vasta parcela de interessados. Claro. É um exemplo, na minha opinião, como a inclusão
que a gente defende muito isso, do direito de entender, é um exemplo de como isso poderia ser solucionado. Ótimo, ótima dica, Júlia. Tenho um compromisso agora às 5. Tá. Então, acho que podemos encerrar com esse exemplo, com essas dicas, que tal? Pode ser. Pode ser? Pode e aí ser. a gente segue nos próximos episódios. Combinado. Deixa eu só voltar a minha página aqui. Prontinho. Não, temos vários exemplos para podermos exemplificar, assim, e tratar novamente com vocês. Ótimo. E quem tiver dúvida sobre como reescrever, como melhorar a eficiência de determinado texto, determinado trecho, se for curtinho, pode colocar nos comentários do nosso vídeo, que a gente manda nossas sugestões, a gente debate, constrói nossas sugestões juntas e responde vocês. Júlia, mais uma vez, muito obrigada, é sempre um prazer estar com você, debatendo as possibilidades de aplicação do Visual no universo do mercado privado, aqui do meu lado, e no universo da administração pública, contando com a sua ocupação atual. Muito obrigada por todos que acompanharam e até a próxima. Até a próxima. Eu que te agradeço, Júlia, mais uma vez, e também me coloco à disposição para sugestões. A gente espera que as pessoas possam nos auxiliar também na construção do projeto. Excelente, estão sempre convidados. Obrigada, Júlia. Obrigada.